Ministro, eu ouvi atentamente a sua explicação e me chamou bastante a atenção o fato de que o senhor, uma série de vezes, afirmou que a soberania brasileira vai estar assegurada, que, inclusive, vai ter um incremento na soberania brasileira. No entanto, permita-me dizer, eu não vi como isso vai ser assegurado. O senhor, infelizmente, não explicou ou aprofundou esse tema. Tendo em vista que o senhor disse que o Brasil vai ter em troca a garantia de que nós vamos fazer a proteção da tecnologia norte-americana. Isso não é uma troca, afinal de contas, se se trata de uma tecnologia norte-americana, é justo que ela seja de fato assegurada. No entanto, eu acho bastante grave que no acordo no acordo esteja escrito que é proibida qualquer troca de tecnologia entre os países e a restrição da utilização dos recursos financeiros obtidos por meio das atividades de lançamento. Porque não se trata somente da concessão de uso de um território, mas se trata de uma área especial e que poderia ser muito importante para o desenvolvimento da tecnologia brasileira. Outro tema que me causa muito incômodo e estranhamento é o fato de que brasileiros não podem entrar nas áreas restritas sem a autorização dos Estados Unidos, porque eles, na verdade, determinam quem pode entrar numa área que é uma área da população brasileira. Não estou falando nem do povo brasileiro, mas os próprios cientistas vão precisar de uma autorização do governo norte-americano. Eu acho que isso é muito preocupante, tendo em vista, como eu disse, que não se trata somente de uma concessão de uso, mas se trata de uma área que poderia servir para o empoderamento e, aí sim, o aprofundamento da soberania brasileira. Minha outra dúvida diz respeito ao fato de que no acordo também se diz que é possível que seja feito acordo com outros países. No entanto, vai ser submetida a inspeções dos Estados Unidos, sem aviso, e até ao monitoramento eletrônico por meio do sistema de circuitos fechados de televisão. Ou seja, os Estados Unidos vão fazer um monitoramento das possíveis atividades de outros países. Então, qual é o interesse que esses outros países terão em fazer uma utilização, o desenvolvimento da sua tecnologia nessa área, se eles vão estar submetidos a uma inspeção dos Estados Unidos? Isso me causa estranhamento, o senhor não falou a respeito disso. Gostaria que falasse. Também quero endossar as perguntas a respeito dos povos quilombolas que chegaram lá antes de todos nós e que precisam ser respeitados. Inclusive, mais de 300 famílias de 24 povoados já foram retiradas de suas casas desde a instalação da base e até hoje não tiveram nenhum tipo de indenização. E, desculpa, mas nós não aceitamos isso de que vai ser discutido posteriormente, porque se existe um plano para agora, a condição das famílias que estão ali instaladas precisa ser discutida paralelamente, afinal de contas, a gente precisa respeitar os acordos e os tratados internacionais. E, por último, eu peço desculpa por passar do meu tempo, mas é bem rapidamente, tem a ver também com esse tema, ainda que não seja diretamente sobre a base de Alcântara. Mas, na última semana, o governo expediu um decreto em que coloca uma redução de 42% das verbas de ciência e tecnologia brasileira. Isso significa que é uma redução gigantesca numa área que é fundamental para o desenvolvimento, para a geração de renda, da economia e da soberania nacional. E isso impacta diretamente milhares de pesquisadores e estudantes brasileiros. No início do ano, a previsão era de que não haveria mais bolsas de CNPq até julho. Aliás, até setembro. Agora, a previsão é que seja em julho. São milhares de estudantes e pesquisadores que, de uma hora para outra, vão ter que paralisar as suas pesquisas ou voltar de fora do país porque estão com bolsas no exterior. Eu gostaria de saber qual que é a posição do senhor a respeito disso, porque isso significa que vai paralisar a ciência e tecnologia. E tendo em vista que o governo acredita em terraplanismo, que se nega a discutir a ditadura como de fato foi, uma ditadura militar no Brasil, que é recontar a história, ou seja, negar a ciência brasileira, eu gostaria de saber se o senhor compactua com isso, se o senhor também coaduna com essa lógica de corte de investimentos e de entrega da soberania nacional para, mais uma vez, fazer uma postura de capacho dos Estados Unidos. Obrigada.